Salve, salve pessoal! Pela primeira vez teremos o nosso podcast para comemorar esses quase 6 anos de live. O primeiro podcast está chegando, o Pod Café FC, onde eu vou trazer aqui grandes nomes do cenário do futebol virtual, seja do eFootball, do EAFC e também do futebol real. E também produtores de conteúdo, e a galera que eu fiz uma grande amizade e tenho um carinho enorme. Estou trazendo esse lado meu jornalístico para cá, que eu sempre tive vontade de fazer um podcast, né? Mas eu não tinha tempo. E agora esse tempo chegou. E como é bom a estreia ser com um grande irmão, né? Eu sempre falei, sempre contei caso dele, só cara de FIFA assistindo minha live lá anos atrás, e eu falando, Henriquinho, esse cara, que é isso, velho? Quem que é esse cara aí, né? No PES ele é extremamente conhecido e respeitado. Eu sempre puxei o saco desse cara porque ele realmente é sensacional. Ele é como se fosse, eu sou o filho único, ele é como se fosse o meu irmão mais novo mesmo, literalmente. Ele sabe desse carinho e dessa consideração que eu tenho por ele. Chega de babação de ovo. Tô aqui com o Henrique Mesquita, que é o Henriquinho, nosso primeiro convidado. Nada melhor do que estrear o podcast, né, dos cafezeiros, o Pod Café FC, com o Henrique Mesquita, que é, para mim, a grande referência do futebol virtual, do jogo da Konami, diretamente de Santa Luzia, BH, pro mundo, né? Pro Mundial do Japão, que foi do último ano. A gente vai passar desde o início até o final, que foi a participação dele. Ele ficou no top 8 do mundo ali. Tem poucos dias, né, da gravação do nosso podcast. Tem poucos dias aí que ele esteve lá no Japão para disputar. E num ano tão importante, né, que é o 30º aniversário da Konami. Então ele tá ali até com a camisa bonitinha. Seja bem-vindo, menino Henrique. Que moral, hein, Emerson? Que isso. Caramba. Olha, eu que agradeço pelo convite. Meu irmão, é um prazer estar aqui. Você sabe disso. Carinho e admiração que eu tenho por você no cenário e fora também, como pessoa. Vamos trocar essa ideia aí. Conversar um pouquinho sobre futebol e sobre a carreira também. Isso aí. Então temos o Henrique, ele tá inclusive, né, fardado ali com o manto do Mundial, né? Mostra um pouquinho pra galera e volta um pouquinho aqui, ó. Essa camisa é bonita demais, hein? Bonita, hein? Você não vai dar essa camisa pra ninguém, não. Você guarda essa camisa pra você, hein? A gente é maníaco ficar dando camisa pros outros campeonatos. Hoje eu sinto falta. Perfeito. As do Mundial do começo lá, não tem nenhuma mais. Pois é, eu também não tenho. Eu tenho aquela lá, ó, lá da PES League 2018. Eu fiz um quadrinho com ela, tá lá atrás, ó lá. Eu deixei ela, virou quadro porque é a única que eu tenho. Então vamos lá. O foco é na raiz, onde tudo começou, tá, Henrique? Vamos voltar lá atrás. Aí, quando você pode dar uma pitadinha, não precisa falar demais sobre o seu início, mas eu quero que você fale do seu início e o início comigo, quando você me conheceu ali, que eu acho que ainda estava bem no início, né, da sua caminhada. Então, fala pra galera como é que é o início do menino Henrique, que jogava, né, com o pai que tinha loja e etc, que vendia videogame, vendia jogo. Conta pra galera aí, pra galera conhecer. Então, acho que como todo mundo começou como hobby, né? Meu pai ama jogos, sempre jogou PES também. E ele tinha uma lan house, né? Febre no começo dos anos 2000 aí. E eu jogava bastante na lan house. Teve uma vez, jogava PES e FIFA também, na época. Só que teve uma vez que ele resolveu fazer um campeonato de PES, que no meu bairro tinha mais gente que jogava PES na época. Não, naquela época era muito mais perto do que... não era dominado pela EA ainda. E aí eu joguei o campeonato. Acabou que veio 3 ou 4 profissionais da época e eu tinha, 11 anos de idade. Jogava pra zoar mesmo. E ganhei de 2 profissionais e fui vice-campeão desse campeonato. Não tinha expectativa nenhuma, joguei porque eu gostava de jogar mesmo, e era criança. E aí ganhei, sem saber nenhum bug do jogo. E muito aleatório, assim, só porque eu jogava o dia inteiro mesmo. Só no dom. Pois é, e aí eles falaram, você tem que jogar com a gente e tal, você tem que treinar, pegar as mães. E aí foi assim que eu comecei a jogar com eles, comecei a disputar uns campeonatinhos pequenos que tinha, e comecei a aprender também um pouco com eles, porque eu não tinha a maldade do jogo, né? Eu só jogava porque eu gostava de jogar Master League, gostava de jogar um, sei lá. Isso é um ponto legal que hoje em dia não tem mais, né, Henrique? A gente jogava, você jogar, né, com uma pessoa sentada do seu lado, uma galera ali, né, unida, é outro mundo, né? Quando você tem aquela experiência, o cara te passa alguma coisa ali, né? Porque a gente aprende jogando com outras pessoas, isso é fato, até no online é assim, né? Por exemplo, eu tô nesse ponto de voltar a jogar o jogo da Konami, que eu tô aprendendo tomando pra
pancada mesmo, a gente vai aprendendo assim. Mas o presencial era outra parada, né? Hoje em dia, eu acho, inclusive, que você foi a última geração, né? Ou se não uma das últimas gerações aí que pegou essa coisa do presencial, né? Do sentar do lado do cara ali e aprender né? E sentir a energia do que tá rolando ali, né? Ao vivo, né? Foi, eu peguei o finalzinho ali, porque eu lembro quando eu comecei, a gente jogava toda semana, tipo, chamava os amigos pra treinar, então, tipo, ia 5, 6, 7 pessoas e fazia um corujão, jogava até 3, 4, 5 horas da manhã, e aí um ensinava o outro, um via que o outro tava jogando de um jeito diferente, pegava uma manhinha ali, uma manhinha aqui, e, tipo, depois de, sei lá, 2, 3 anos que eu fui jogando, já começou essa era online, tipo, ninguém mais chama pra fazer um rachão, pra fazer um treino, é tudo online, né? E o mais legal de tudo, né, dessa resenha, de como era antigamente, né, o jogar presencialmente, é que, bicho, todo mundo tinha que descobrir tudo sozinho, né? Com a galera ali, não tinha outra opção. Hoje você entra na internet, como dar o toque duplo, como dar um fake Não, shot. era 5 engraçado, segundos porque, você tipo assim, descobre, né? você ia jogar com o pessoal do seu bairro, todo mundo sabia a mesma coisa, né? Todo mundo jogava entre si e tal. A cada torneio que você jogava com o pessoal de outro estado ou de outra cidade, tinha uma coisa diferente que ninguém sabia, parecia Isso completamente era novo. sensacional, mano. A gente ia pros campeonatos, tinha a questão dos 5 zagueiros, né? A gente jogava muito com 5 zagueiros aqui, né? A gente tá falando aí 2007, 8, 9, 10, né? O Jorjão que tá no chat aí vai lembrar disso aí. A gente chegava jogando com 5 zagueiros, a galera dos outros estados falava, que isso, velho, esses caras malucos. E a gente com a bola o tempo inteiro, pressionando, habilidade, né? É uma parada que a gente descobriu aqui, nem lembro quem que foi, né? Não tem uma pessoa específica, mas é uma soma, né? Um descobre uma coisa, testa ali, o trem funciona, e aí você vai evoluindo. Aí você vai e joga contra o cara de outro estado, a cultura ali é outra, né? De como foi formado a cultura do futebol virtual do cara ali com a galera dele. E aí você vai somando uma coisa de cada e vai pegando essa experiência. Eu acho que foi assim que você foi evoluindo bastante também, né, Henrique? Foi, você falou disso, é até curioso. Eu lembro que no PES 2016, que foi o primeiro PES assim que eu comecei a jogar com o pessoal de fora, eu ainda não jogava com o pessoal de fora no começo da versão. E em Minas a gente tinha a mania de jogar com 3 mates, que é uma formação bem mais defensiva, só tinha um atacante, então dominava o meio ali, mas tinha muita gente para marcar, né? Aí eu lembro a primeira vez que fui jogar com o Gui, que também é uma referência do cenário, ele faltou me xingar de todos os nomes possíveis. Falou, como é que você joga com tanto de meio E campo seguir é o Gui assim? Fera que você tá falando, né? Explica pra Exato. turma. É a fera. Ele falou, mano, você não pode jogar assim, você tem que jogar com 3 atacantes, você não precisa jogar recuado, isso aqui. Eu falei, não, Gui, isso é formação normal. Pra mim não era recuado, porque todo mundo em Minas jogava assim, Sim. entendeu? E aí, tipo, dois meses depois já tava jogando com 3 atacantes e eu percebi que ele tava falando, era outra realidade, Era pra mim era outro coisa mundo, né? normal. E aí a gente pode estender essa experiência pra fora, né? Que é até o gancho que eu vou trazer aqui. Quando você joga com adversários, os gringos, os caras de fora mesmo, também é uma outra experiência completamente diferente. Por exemplo, quando a gente foi jogar contra os caras da Europa pela primeira vez, a gente vê os caras cruzando o tempo inteiro, né? É um jogo, bico pra frente e cruzamento. Você fala, pô, não é possível que eu vou perder pra esse cara, né? Que tinha aquela coisa, né? De domínio de bola o tempo inteiro, de muita habilidade, né? Que sempre foi da nossa raiz aqui, né? Do futebol, pelo menos o nosso de Minas Gerais, né? Então, Uhum. chega fora, vai jogar contra os caras bicão pra frente, cruzamento e os caras dominam o jogo de uma forma diferente, domina demais, é difícil de ganhar. E essa é uma experiência que eu acho que é legal também de você contar pra galera, né? Acho que, tipo, cada região tem um jeito, assim. Claro que muitos jogadores jogam de uma maneira diferente, mas é meio que padrão, assim. O Brasil já vem com essa cartinha que eles falam de ter mais habilidade, segurar mais o Futebol jogo, agressivo também, né? Vai pra sim, ter a cima. posse de bola e tal. E acho que cada região tem uma particularidade diferente. A gente vai, nos últimos anos, a Ásia tem dominado bastante, assim, e eles jogam totalmente diferente da gente. Tipo, jogam com uma linha de 5, com 3 zagueiros, 2 laterais que atacam, então é bem diferente, porque a gente não está acostumado a jogar contra essa formação. Do nada você vê um lateral passando lá no ataque, o outro passando do outro lado, e você fala, como que isso aqui não tá aberto, tá ligado? Tipo, você não tá acostumado a jogar contra isso. Então é bem difícil, porque a gente só tem uma oportunidade no ano de jogar contra essas pessoas, né? Isso é muito legal. E foi até bom essa conexão, né? Eu queria que você lembrasse pra turma, né?
de quando nós nos conhecemos até chegar nessa conexão aí do 3 versus 3, né? Essa história é maravilhosa e é uma história assim, eu não sei nem explicar, porque para mim foi meteórico, né? Dentro da minha realidade ali, de um jogador que foi um cara que participou de muitos campeonatos por bastante tempo, né? E viajar muito aí pelo Brasil para jogar, numa época que não tinha essa expressão de pro player, né? A gente só gostava de viajar e jogar, né? E tentar as premiações, né? Grandes premiações que a gente já tinha disputado. Campeonato valendo carro, campeonato não sei o quê. E também pequenos campeonatos fazendo loucura mesmo, né? De botar o carro na estrada, às vezes parcelar uma passagem de avião aí, de busão, né? Sem ter condição, para tentar ali, né? Na sorte, né? E também na competência ganhar alguma coisa e tal, e conectar com outras pessoas de fora. Depois que eu voltei, né, eu fiquei aí, né, do 2013 para o 14, né, foi ali naquela transição de quando a EA tomou o mercado, até o 17, né, o final do 17 para o 18, que eu fiquei sem jogar campeonato. E logicamente que da onde eu estava ali já era conhecido há bastante tempo, né, das lojas, do shopping, foi aonde você começou também, numa referência. Eu queria que você contasse isso aí pra galera. A galera hoje em dia não tem muito isso mais, né, Henrique? A gente tá aqui em live, pô, a gente às vezes tem um currículo mó legal, uma história mó legal. O cara chega, nem te segue, já começa a te xingar aí, fala que você não sabe porra nenhuma. Quem acompanha sempre aí que sabe essa história nossa que é antiga, né, velho? Internet é fogo. Mas eu já conhecia de nome várias pessoas do passado, que jogou em 2005, 2006, 2007 e tal, mas eu não fazia ideia de quem era. Você jogou muito antes de mim, tipo, eu comecei a jogar em 2013, tipo, você já não estava jogando há muito tempo. Eu lembro, antes de conhecer o Emerson jogador, conheci o Emerson jornalista, né? Que a gente me deu a oportunidade de falar com o CJ, de ir na 98, não sei se você lembra disso, antes do Mundial Lembrei. de 2008, talvez. Foi mesmo. E aí, o Emerson tava voltando pro PES na época ainda, né? Tava começando ali, e a gente teve uma entrevista na Rádio 98 e tal, ficamos próximo ali. É uma rádio aqui de Belo Horizonte, né? A 98. Isso. E aí ia ter um torneio de COP, e aí o grande JP, né? Com aquele Um abraço, compromisso. JP, teve tempo que eu não vejo, nem falo. Vai casar, inclusive, Aí, tá vendo? mês que vem. Ele tava participando com a gente, comigo, com o Lucas, no COP, e aí ele deu umas furadas, o JP naquela época tava curtindo a vida, né? E aí, nossa, se tem uma coisa que eu odiava era falta de compromisso. Aí eu falei assim, JP, Pra pode quem quer jogar evoluir, bem. porque pra quem quer ter uma carreira profissional na área, tem que levar a sério. Você brincou do CLT aqui, mas é verdade, você tem que levar como um trampo, senão não vai. Né? Exato. Aí o JP tava falhando, eu não gosto disso. Aí eu falei assim, ô JP, já que você não quer jogar, eu vou chamar outro. E aí o Lucas também deu a ideia do Emerson. Eu não conhecia, tipo, o estilo de jogo do Emerson ainda. Nem eu Mas conhecia meu estilo de jogo. Mas jogando só FIFA. curiosamente, encaixou perfeitamente no time, né? Porque os três tinham mais ou menos o mesmo estilo. O Lucas ainda forçava mais umas jogadas, mas eu e você conseguia controlar bem a bola e tal. Foi assim que você entrou no E é bom que aéreo, né? eu acho que, né, esse foi em 2018, daqui a pouco fazem 10 anos, e na época, né, o Jorjão, e a pitadinha de polêmica, que é a única que eu vou colocar aqui nessa live, tá? Nesse podcast, tá bom? Teve muita gente que falou que eu que me ofereci pra entrar, mas não, foi os caras que me chamaram. Então aí, vai todo mundo tomar no Borovasca. Segue. Aí a história veio à tona 10 anos depois, né? E ficamos em nono do mundo no cooperativo, né, Henrique? Muito louco isso. Faltou tranquilidade, faltou uma porrada de coisa, mas eu acho que o principal para nós foi o nervosismo e experiência também, né? Acho que faltou experiência, porque você era um cara que já tinha participado, né, de algumas coisas internacionalmente, já tinha saído do país, mas a cabeça muito nova e focada no individual também, né? Precisando mostrar e render para dois modos, né? A modalidade que a gente jogou, quando a gente jogou, né, o primeiro co-op, o 3 vs 3, que foi oficial da Konami, ele foi literalmente o primeiro, né? Não tinha, a gente não sabia nem como é que era, nem como é que pegava a vaga, você lembra disso? Isso era legal, né? Que a gente unia ali pra treinar, né? Pra fazer as etapas lá dentro, pra tentar buscar a classificação, a gente não sabia nem se eles iam chamar a gente, né? Muito louco, né?
Não, foi totalmente do nada, né? E tipo assim, eu lembro que, igual você falou, faltou experiência. Eu tava no primeiro ano viajando para fora do país e ainda tinha o torneio de individual. Eu tava treinando tanto no individual quanto no COP, aí tinha focado em um, depois focava no outro, depois focava em um. Não tinha muita experiência, tinha pouca experiência no Brasil, mas fora do país não tinha tanta. O Lucas, a primeira viagem internacional também. Você, apesar de jogar muito tempo, tá voltando agora também. Eu acho que nono é um resultado muito bom, mas a gente poderia ter ido melhor porque a gente jogava mais do que isso ainda, né? Acho que a zica foi na hora que a gente estava no hotel, foi um dia antes, né? Um hotel bacana, 5 estrelas lá, né? E aí o Buzz chegou pra mim, tava tomando uma cerveja, chegou pra mim e falou assim: amanhã eu vou ganhar de vocês. Eu falei, não vai não, parceiro. Porque já tinha um histórico positivo, né? De muitos anos, né? O Buzz é um parceirão da época e tal, desde o início meu e tal. Eu falei, vai não. E os caras foram ganhar da gente. Os caras ganharam da gente, fez muita diferença ali. E aquele golzinho pra mim que é histórico, eu não gosto nem de lembrar daquilo ali, mas hoje a gente tem que lembrar. Que é aquele tapa pro meio do cara. Os caras foram campeões do mundo, né? Inclusive, né? O time da. Eles foram campeões da etapa e ganharam, né? Ou foram campeões do mundo depois. A escorada dos franceses, né? Do Loft ali, naquela turma ali, que eu já esqueci o nome dos outros. Os caras chegaram na ponta pra fazer uma jogadinha de vovó, a jogada sai bugada, o Peter Cech trava, né? Gol clássico de jogo de futebol antigo, a bola pega do goleiro e entra. Aquilo ali, e a gente perde de 1-0, né? Foi um empate ali classificaria a gente para a próxima fase, né? Para o mata-mata ali, com certeza a gente ia crescer ali, mas não deu, né? Coisas de campeonato, né, Henrique? E de Eu nem videogame, lembrava né? desse gol agora, você me fez lembrar, Pois velho. é. Obrigado. E a gente Mas foi isso jogou mesmo. contra os caras da Ásia, né? Você falou que hoje a Ásia é a referência, né? Foi o nosso segundo jogo. A gente perdeu o primeiro jogo para os caras da França. A gente estava muito nervoso. Mas foi um jogo pau a pau. Nós tivemos chance, os caras tiveram. Tem até hoje no canal nos canais da Konami. Tem aí, né? A galera que gosta aí pode pesquisar, que tem lá na PES League de 2018, né? Inclusive foi você que me falou isso, que foi o melhor momento ali, né? De campeonatos, né? De valorização do competitivo, né? De esportes, que a gente vai falar sobre isso daqui a pouco também. E tem lá, a gente perdeu o primeiro jogo isso já foi na segunda etapa, né? Jogamos a primeira e tal, classificamos para a segunda. Na segunda viagem. E aí a gente perde pro time da França com esse gol mandrake, né? Pura sorte, né? Total sorte. E depois a gente ganha dos asiáticos, né? Foi a primeira vez que eu tive um contato com asiáticos, assim. E a gente... Eu falei, nossa, mãe, nós vamos tomar 10-0 desses caras aí. E aí nós ganhamos 2-0 dos caras, né? Foi ali, a gente recuperou bem e tal. Depois ganhamos dos caras da Ucrânia. E perdemos pro time do Buzz, né? Era o Buzz e era o Nego Júnior, né? E tinha mais um que eu esqueci o nome. Na época os caras ganharam a gente 2-1. Né? A gente entra como favorito o tempo todo e no final das contas, isso de competições tem muito isso, né? No final das contas a gente não era ninguém. Ninguém lembrou da gente. Mas a gente era a sensação do campeonato ali na primeira etapa, né? Por tudo que a gente fez. Mas são coisas da vida e coisas de um modo também que estava sendo formado, né? Que era o Cooperativo 3x3, depois teve outros anos, você participou com outra galera, mas não alavancou, né? Infelizmente, quem sabe esse modo volte. Eu sou fãzaço do modo cooperativo em qualquer jogo, principalmente nos jogos de futebol. É como o 11 contra 11, seja no PES, no antigo, ou no Pro Clubs do jogo da EA, né? É uma coisa muito legal, né? Tem um vídeo aqui no canal que fala sobre esse modo. Mas também é muito complicado porque o servidor, né, fica muito pesado, as coisas não conseguem, né, ser fluidas, né, os comandos não. Então acho que o 3 vs 3 é a melhor representação de um jogo cooperativo de futebol, né, que a gente já teve aí na história, tanto do IFC quanto da Konami, né, Henrique? Ah, eu gostava bastante. Nessa época, principalmente, 17, 18, 19, até 20, 20, 21 era bom, mas depois que veio o eFootball, o 3 ficou bem ruim, assim, eu não gosto muito, porque ficou muito Eu nem balão. cheguei a jogar ainda, nesse no eFootball não, eu brinquei. Só bicudo pra É, o frente. mo... porque o modo é muito pesado e aí, pô, é muito balão, muita escorada. Hoje em dia eu não gosto tanto, não. Até o torneio da FIFA agora, que é a parceria FIFA com o eFootball, vai ser 2x2, né? Ó, já não Só vai que aí ser mais. Mas vai ser os dois controlando ao mesmo tempo, não é aquela cada hora um joga não, né? é isso. Ó, então já o cooperativo já voltando aí. Nós vamos acompanhar a turma que for pra lá, né? Espero que você seja um deles. Amém. Ó, então pra gente fechar esse assunto e
né, essa conexão. Você acha que aquele modo cooperativo, o que você acha que aquele modo cooperativo te ensinou para a vida, não só cooperativo, mas também as primeiras experiências, né, para ser o Henrique de hoje, que hoje é experiente pra caramba, né? E chega em qualquer país aí, desce e já chega chegando, né? Porque até essa adaptação, né, de chegar num país novo, né, de ser tudo diferente, é um choque de realidade muito diferente, né, para quem sai de casa para jogar videogame, né? Eu acho assim, Emerson, até ali, até depois ali um pouco, mas eu era muito individualista, porque eu só pensava em como eu poderia treinar, o que ia ser bom para mim, e o modo copy, ele te ensina que não é só você. Você tem que ajudar o amigo, você tem que conversar, você tem que saber liderar às vezes e saber quando você está errado também, porque não é que você é o melhor do trio ou o pior que você tá certo e você tá errado. Sim. Não é isso. Os O três legal têm que estar na dos mesma modos, sintonia. dos jogos cooperativos é isso, né? Não tem tipo, o cara é o melhor do mundo, eu peguei um cara que não é tão conhecido, esse cara é muito melhor que o outro no copo. Não é isso. Os três têm que estar na mesma sintonia, ou os dois, se for dupla. Sim. Então, tipo, você tem que saber liderar, tem que saber que às vezes você vai estar errado, às vezes você vai estar certo, e saber conversar também. Acho que isso é muito importante, porque depois, isso foi 2018, né? 2020, eu joguei no Barcelona e tive que saber escutar também, tive que saber liderar quando era necessário, e saber conviver com outras pessoas que são personalidades diferentes. Então você tem que saber conversar com cada uma delas sem que isso afete dentro do jogo. Isso é o mais difícil, né? Fazer essa conexão do cooperativo do PES antigo com o Pro Clubes, né? Eu tive time, participei de um tanto de projeto, joguei no time dos outros, mas tive nosso time também, contratar jogador, aquela coisa toda. E o mais difícil do modo cooperativo é você entender que tem outra pessoa ali do outro lado e não é só o jogar, o apertar o X, o R1, o R2, o quadrado, a bolinha, não é só isso. Às vezes você está num dia que você está com a conta atrasada ali, que você não está rendendo ali, porque você está pensando em outras coisas, mesmo que você não queira, mesmo sem perceber. Né? Às vezes você está, num momento, né, ruim ali, brigou com os pais, ou com a esposa, ou com a namorada, e isso tudo influencia no jogo, né? Isso influencia no futebol real, é assim. Né? O esporte real, ele é muito assim, e no cooperativo isso não é diferente. Mas também tem um lado de amadurecimento, Henrique, porque cada um está num momento, você é muito novo, né? Eu acho que o aprendizado para você ainda é maior do que para mim, por exemplo, que já era mais velho, né? Então, isso te faz enxergar de uma forma muito maior, não só a questão do cooperativo, tá? Tô falando para jogar o individual também. Uhum. Entender, por exemplo, o coach, né? O coach no jogo da EA é uma parada que eu sempre achei muito legal. E não tem no jogo da Konami, pelo que eu entendi. Até hoje não tem, né? Então, alguns campeonatos já teve alguém que sentou do lado ali, mas ainda não existe essa visão de fora que interfere, que pode ser de forma positiva, às vezes não, né? Mas que é necessário. É necessário essa conexão de pessoas envolvidas no competitivo. Não só o cara tá sentado na frente do controle, na frente da tela. Acho que faz a diferença também, né? Eu não sei sua visão sobre isso. Não, acho válido. A gente não tem muita experiência, né, no futebol com coaches. Acho que o único torneio que tem coach é o torneio da FIFA. Teve a primeira vez no ano passado. Que é nos mesmos moldes da EA, né? Que era da EA e depois foi pra Konami. Exato, porque já é uma estrutura que não é nossa, não é uma coisa Exatamente. que a gente está acostumado. Então, eu acho bem legal porque quando você está jogando, muitas vezes você não tem a percepção do que está acontecendo no jogo, ou às vezes você demora mais, porque quem está de fora está vendo de uma maneira mais ampla, né? Então é muito mais fácil você acompanhar o que está acontecendo no jogo, o que a pessoa está errando, o que está fazendo certo. Então, eu acho muito bom, só que nos campeonatos de PES dificilmente tem isso. Eu acho bem legal, acho que poderia ter mais. Eu acho que é uma adaptação, assim, também, né? De uma comunidade, da forma como as pessoas enxergam o jogo, né? Até chegar nesse ponto é um chão muito grande, né? Mas, enfim, é legal demais e eu espero que possamos ver essa parada também do coach sendo diretamente necessário para acompanhar mesmo os próximos. Mas acho que isso também é uma coisa de evolução do próprio mercado, né, Henrique? Que a gente sabe da dificuldade que está hoje, né, o mercado do competitivo, assim, né? Vamos até falar um pouquinho disso pra gente não precisar voltar nisso, né? O que você acha desse momento do futebol virtual? É importante que uma pessoa que vive, né, que paga a conta, que come e bebe da grana, né, que tem que ser feita ali de forma, né, numa raça danada, a sua visão
para a galera entender o que é viver de futebol virtual hoje, o momento de hoje, né? Você já viveu grandes momentos aí. Eu falo até na questão de premiações, etc. Mas hoje é um momento delicado, né, Henrique? Hoje é muito complicado. Se você voltasse, sei lá, 3 anos atrás, estaria um momento muito melhor porque tinha clubes, tinha organizações grandes, tinha o torneio na Europa que era muito grande, com a premiação muito boa. Então você tinha uma renda mensal, você tinha uma premiação que você contava que, independente do lugar que você ficasse, você ia ganhar muito bem, um valor em euro, que no Brasil vale muito. Hoje em dia, as competições não pagam tão bem como antes. A nossa esperança, nossa grande esperança, a minha esperança, na verdade, acho que é o torneio da FIFA. Essa parceria da FIFA com a Konami é o que o cenário todo está esperando para ver como vai ser. Porque a gente sabe que o FIFA, a EA, pagava muito bem nos campeonatos. E na primeira vez que teve um evento teste, se eu não me engano, foi US$ 100 mil distribuídos. Então já é um avanço muito grande que a gente tem aqui. E a tendência é que evolua essa premiação, né? E com isso, a gente sabe a repercussão que tem um torneio, uma Copa do Mundo, né, da FIFA. E com isso as orgs tendem a vir para o eFootball também. Depois que teve essa primeira competição, esse evento teste, eu cheguei a conversar com algumas, e isso é muito importante para o cenário. A gente precisa desse tipo de competição para trazer organizações, para trazer uma renda mensal. Hoje, viver de eFootball é muito difícil, porque os campeonatos não pagam tão bem. Então, se você tem um calendário, se E você são tem... poucos, né, Henrique? Exato. No Brasil, eu posso dizer 2, 3 no máximo, Pois é. que vivem de 100%. Eu vejo muito pro play virando youtuber, porque paga mais. Sim. Que é um caminho que é natural e tem que ser feito, né? Tem que ser feito. Exato. Tem a qualidade, tem a oportunidade de ser campeão de vários torneios, mas prefere ir pro YouTube porque paga mais e é uma coisa mais certa, vamos dizer assim. Sim, sim. Então, falando bem a real, tem aí uns boatos que podem voltar o EGO. O EGO foi uma competição Interessante demais. feita pela Globo Sport TV, que faz parceria com os clubes. E essa competição teve até 2021, se eu não me engano. E parece que tem tudo para voltar agora, não sei se no fim do Em ano, no 22 teve, próximo não? ano. Eu sou ruim de data, ou é No ano 2021 de ou 2022, 2022. né? Que eu falo assim, antes de sair o eFootball, porque a gente jogou pelo Cruzeiro. Pode... Você jogou pelo Cruzeiro Esportes, acho que era 22. Mas enfim. Não, enfim, eu joguei pelo Flamengo, acho que foi 22 o Ah, não, último. é gol Mas, aquele que foi pra... Não, confundi. Você jogou foi outro campeonato, esquece. E esse é o que exato, foi pra televisão mesmo, que você ganhou com o Corinthians, né? Isso. Sim, é isso E mesmo. esse torneio tem parceria com os clubes pagam, então, tipo, tem uma visibilidade muito grande, porque passa no Sport TV, então, pra gente é muito importante, quem não é visto não é lembrado, né? Então, se voltar esse campeonato e que tiver essa competição da FIFA, der certo essa parceria com a FIFA, com o eFootball, o cenário tende a mudar drasticamente. Falando de momento, o que a gente tem, o cenário no momento não é bom. Henrique, agora nós vamos falar um pouquinho sobre essa transição sua de jogar campeonato, jogar por jogar, mas ver que tinha qualidade, ganhava vários campeonatos, etc, né? Esse cara acho que ganhou um caminhão de videogame aí, de tanto campeonato que ele ganhou, valia videogame, né? Mas eu quero que você fale pra gente um pouco dessa transição, né? Pra realmente, pô, quando que eu sou profissional nessa parada mesmo? Teve algum momento específico que você pensou nisso ou foi tudo de forma automática, natural, assim? Acho que as coisas elas caminharam naturalmente, mas teve acho que uma virada de chave que foi no primeiro Brasileirão. No PES 2016 eu viajava muito. Eu comecei a viajar muito, Rio de Janeiro, São Paulo, e tava ganhando todos os campeonatos praticamente que eu viajava. E eu viajava para ganhar experiência. Eu já jogava bem, mas jogava 100% online. Naquela época já tinha muitos campeonatos online, não tinha muito campeonato presencial. Então eu viajava muito. E a Espírito Santo e tal, ganhei uma experiência legal no 16, mas eu ainda não me considerava profissional, porque eu ganhava pouco. Tipo, ganhava dinheiro e tal, mas não era uma coisa fixa. No 2017, o Jorge lembrou aí, comecei a jogar muito bem também, só que com mais experiência, conseguia dominar mais o jogo e tal. E aí teve a virada para mim, que foi o primeiro Brasileirão, porque é um torneio que te dá muita visibilidade mesmo. Passa ao vivo no Sport TV, você representa
um clube, no caso, meu clube de coração, representei o Cruzeiro. E aí foi quando eu fui campeão e tal, e mudou completamente. Tipo, deu uma virada no jogo, assim, porque Virada do de nada, chave, tipo, né? de chave, porque eu, tipo, eu era conhecido, mas era um bom jogador. Do nada, tipo, era o melhor jogador do Brasil. Eu não entendia muito isso. Eu Muito não novo, né? conseguia. Era muito novo, não conseguia acompanhar. E aí, tipo, qualquer coisa que eu postava no YouTube dava muita curtida, muitos comentários, e aí postava Quantos no anos você Story. tinha, Henrique? 17, eu acho. 17 17. anos. Então, tipo, de uma semana pra postar uma coisa e não ter like, não ter curtido nenhuma, do outro, qualquer coisa que eu postasse, se eu tivesse, sei lá, subindo uma árvore, tinha gente comentando, ó, que da hora, não sei o quê. Eu não entendia, era muito louco isso. Então, acho que o É Brasileirão primeiro, assim, mudou completamente essa chavinha. Isso aí, perfeito. E o É Brasileirão, o Henrique ganhou mais de um, tá? Né? Foi até o Thiagão, o Júnior lembrou ali do chat. Bicampeão pelo Cruzeiro, jogou, né? Teve alguns que não pôde jogar e tal. Nós vamos entrar em mérito disso aqui agora. Mas foi um campeonato sensacional, né? Não sei se ele volta algum dia aí, mas foi um campeonato sensacional que envolvia todos os clubes, né? Do Brasil ali, por ter essa licença, né? Pela Konami ter a licença, né? Com a CBF, com o Brasileirão e com também os clubes, né? Hoje em dia, nesse momento que a gente grava o vídeo, a licença do Brasileirão, por exemplo, já não existe mais, né? Então, tem alguns clubes que tem, vamos ver mais pra frente se voltam o campeonato. Ou tem alguns campeonatos temáticos aí, né? Que a Konami consiga fazer de forma oficial. Tem muita gente boa que faz campeonato por aí, né, Henrique? Que é uma dos meios de ganho, que é o que ajuda aí, pelo menos, né? A pagar algumas cotisas, fazer um supermercado, né? Mas inclusive um abraço, né? Porque tem alguns que eu sou amigo até hoje, né? Que organizam campeonatos aí de futebol, que eram PES. Mas é muito pouco ainda, né? Mas explica aí pra galera entender. No cenário online, basicamente, a gente faz um dinheiro extra, né? Porque tem muitos campeonatos, mas não vale tanto, sei lá, 400, R$ 500. Então, dá pra você fazer um extra, mas não é uma coisa muito fixa, né? Não é fixo, você Não tem dá que, pra contar depende com do aquilo ali, seu, né? você depende do seu desempenho. Então, a gente conta como um bônus, assim. Exatamente. E, cara, eu te vi crescendo no jogo. Né? Peguei ali um aninho e meio depois que você já tinha aparecido pro mundo. Mas acho que essa transição aí, literalmente pro mundo, eu tava ali do seu lado o tempo todo. E a pergunta é: qual a principal evolução no estilo de jogo, né? Da forma como você enxerga e a forma como você joga, do Henrique lá de trás pro Henrique que hoje jogou o Mundial, né, há poucos dias ali no Japão. Eu acho que, assim, acho que o que mais mudou foi a experiência. Eu lembro que o Jorjão me cobrava muito isso. O Jorjão tava no chat, aí ele me cobrava muito no 17. Eu sempre ataquei muito bem, sempre, pra mim, tipo, eu tinha muita qualidade, sempre tive muitas jogadas. Até hoje eu me considero um dos melhores ataques que tem. Só que eu não tinha muita experiência. Eu fazia 2, 3-0, queria fazer 4, 5 e ia acabar tomando a virada. Eu não tinha muita. Empate e Tipo, virada via toda hora. exatamente, porque eu não pensava muito. Só queria fazer gol, só queria fazer Ah, gol. E às vezes você toma um gol, aí desanima, o jogo vira também, puxa, você sabe que puxa o jogo quando você toma um muito, gol. desde sempre. E acho que o que mais mudou foi essa experiência, ter a calma e a tranquilidade para, em certos momentos, eu conseguir controlar o jogo, esfriar o jogo também. Saber que em momentos você vai passar por dificuldade, porque passa mesmo que você pega muito jogador bom, e às vezes ele começa melhor, às vezes o jogo começa a puxar, e sair dessas adversidades, conseguir, não sempre, né, mas tentar ao máximo controlar isso. Eu acho que o mais difícil em jogo de futebol, isso fica até uma dica, né? Eu fico vendo meu filho jogando ali, brincando ali, fazendo objetivo, ele tá jogando os desafios contra a IA, né? No eFootball. Eu falo, cara, você não pode só querer fazer gol, que é igual você falou. Você tem que entender que isso é um jogo de futebol. Às vezes você vai ter que trabalhar a bola com mais devagar, né? Tem que voltar o jogo, virar o jogo. Não é fazer cera, mas tem que trabalhar a bola com calma para você, né, segurar um resultado, ou às vezes até trabalhar um pouco mais para buscar um resultado, né? Não é só jogar para frente de qualquer jeito. Só que a gente já tem essa mania de achar que é só gol que tem que fazer, né? De todos os jogos, o jogo da Konami, da EA, a gente vê muito isso na Strikers também, o cara quer só fazer gol. E dominar os scripts do jogo é o ponto principal, né,
de amadurecimento. Você falar que realmente você é um cara que entende, né? E evoluiu ali dentro dos jogos de futebol, né? Você entender que as historinhas, elas acontecem e você tem que se adaptar dentro daquelas historinhas. Mesmo que você seja o Henrique, mesmo que você seja o PHzinho no IFC, né? E não importa, vai acontecer para todo mundo. Aí é como você vai lidar com aquilo ali que é o segredo, né, Henrique? Acho que esse jogo é muito mental também. Muito mental, porque acontece coisas que, tipo, você treina, sei lá, 40 partidas por dia, nessas 40 partidas não vai acontecer isso. Mas pode ser que uma semifinal de Campeonato Brasileiro, uma semifinal de Mundial, vai acontecer. Você sabe que acontece porque, sei lá, em 100 partidas, 2 vezes acontece. Então pode acontecer coisas que não estão no roteiro, mas você sabe que pode acontecer. E aí vai de você, nesse momento, saber sair dela. Eu lembro que na final do Brasileiro de 2017, por exemplo, eu fiz o gol, sei lá, eu acho que 90, 89, 91, alguma coisa assim. Comemorei como se fosse o gol do título, sabe? Então, tipo, pra mim, acabou o jogo ali. E na saída de bola, sei lá, 92, 93, eu tomei o gol de empate. Como, qual que é a chance de você sair disso e ir para um terceiro jogo de 5 minutos e ter a cabeça boa que, tipo, você não perdeu o jogo ali? Esse ano mesmo, no Mundial, por exemplo, teve uma partida, se eu não me engano, foi a segunda partida. Eu tava perdendo de 4-2 pro francês. E se eu ganhasse o jogo, eu classificava direto. Não precisava do terceiro jogo para classificar. Eu virei para 5-4 aos 88, por aí. E aí eu falei, beleza, 5-4, vou retrancar aqui. Acabou o jogo. Botei, sei lá, 3 zagueiros, botei 3 volantes, sei lá, retranquei tudo que tinha Barrinha no possível. azul? Duas barrinhas no azul, pré-sal, como a gente fala. E aí teve um lateral, tipo, um lateral na zaga pra ele. Ele deu uma bolinha, tipo, um lateral longo. O Tijuana escorou, minha zaga tava toda pro lado esquerdo. O cara saiu sozinho de cara, eu tomei gol aos 92. Nessa hora, assim que eu tomei esse gol, eu O mandei uma mental vai mensagem lá pro no Iga. buraco, né? Não, eu mandei uma mensagem pro Iga, na hora, falei, Iga, eu só quero chorar. Eu só quero chorar. E você não podia E aí, chorar. Não podia. não, Mesmo se você e, quisesse. tipo, se eu ganhasse, eu tava classificado. Aí agora eu era obrigado a ganhar o último jogo pra poder classificar. E, tipo, não tinha ninguém pra eu conversar ali. O Iga ficou uns 30 minutos comigo na ligação. Henrique, Pra foco. ir pro Henrique, próximo, né? É. Henrique, terceiro jogo, você empatou. Só depende de você. Se você ganhar, você ainda classifica. E se você ficar lembrando isso, O que foi, já foi. Já passou, não adianta mais. Né? é muito ruim. Aí eu saí, fui beber uma água, conversei com o Iga 30 minutos, aí eu falei, Iga, vambora, vou ganhar esse jogo. E aí eu ganhei e classifiquei. Mas é muito difícil, é muito mental esse momento. E eu vou conectar de novo o que a gente já falou lá atrás. A importância do coach. O Iga foi seu coach. É lógico, né? Porque quando, pelo menos no futebol virtual, quando surgiu os coaches, né? Aí vou dar mais uma na canela, um tanto de coach que não sabia nem o que era o jogo, né? O coach não é só o cara que vai te ajudar a estar bem mental ali, não. O cara tem que entender tudo o jogo também. Então, né? É necessário. Você vê a importância que tem do cara estar sentado do seu lado ali. Se o Iga tivesse dormindo, não tivesse acordado a tempo, porque o jogo tava de madrugada, era de madrugada. Eu não conseguia assistir. Eu fui trabalhar, né? Eu trabalho de madrugada, cheguei, achei que ia conseguir assistir, não consegui. No que acordei, falei, fudeu, já foi. Não, tem uma foto que eu tô escorado na cadeira assim, pensando o que que eu fiz. Tipo E aí assim, eu vi essa passou foto. 300 coisas, tipo, treinei não sei quantas horas, cheguei aqui, viajei 40 horas, não dormi direito, e aí chegou e eu entreguei um gol no último lance. Ou, tipo, uma coisa que eu poderia ter evitado, sei lá. E aí o Iga me ajudou muito nesse torneio. De verdade, o Iga, tipo, um dia antes, eu falei, Iga, tô com muito problema na defesa, porque o time da Inter é muito ruim, não defende. E aí ele falou, mano, me manda foto do seu time inteiro. Aí ele foi pesquisando cartinha por cartinha. Ah, esse é destruidor, tira daqui. Ah, esse é defensor criativo, coloca aqui. Tá vendo? A gente mudou, tipo, cartinha por cartinha, de tudo diferente que tava pra poder acertar essa zaga. Tipo, o Iga me ajudou muito, muito, muito. E o seu sentimento de frustração foi embora. Você já tava focado em querer ganhar do cara. Né? Sim, não, tipo, nesse aí eu agradeço muito o Iga no Mundial. Eu Isso falei com aí. ele que, tipo, se tiver um torneio, tiver um coach, ele ganhou essa vaga nesse dia. Então, se você vê isso, menino Iga, né? Que é o rei do meme aí, né? Toda hora eu recebo um videozinho dele aí,
Eu sei que eu tô afastado, mas eu tô voltando, tá? Aos poucos, então na hora que você tiver e se você ver isso aqui, um abraço pra você. E você foi essencial nessa caminhada do Henrique aí. Essa ferinha também que já tive a oportunidade de estar junto aqui, né? A gente tá falando do Mundial, já tivemos essa conexão, né? Eu quero que você passe uma experiência geral, assim, né? Não precisa falar muito, mas no geral, o que foi bom na diferença da pressão, né? Jogar um Mundial, as etapas online para jogar um presencial do outro lado do mundo, né? Aquela correria toda que foi para viajar e tal, chegar lá e ainda ter que manter o mental. Eu falei, Henrique, foca no jogo, você lembra, né? Aquela situação, eu falei, foca no jogo, você tem que focar nessa porra aí, vamos ganhar essa parada. É difícil chegar do outro lado do mundo, né? Explica essa experiência pra turma, de como você chegar e jogar o campeonato com os melhores do mundo. Primeiro que, tipo, pra você chegar no Mundial, você não cai de paraquedas lá. É muito difícil chegar no Mundial. Antigamente era obrigatoriamente tinha que ter, sei lá, 2 representantes da América. Hoje em dia não é assim. Tipo, hoje em dia você tem que passar por etapas com europeus. Por exemplo, eu ganhei uma etapa na América para classificar para ir para a Europa jogar uma etapa da Inter. E de lá eu já ganhei dos europeus e classifiquei para o Mundial. Então já é difícil, já tem essa primeira experiência offline, né? Que é bem difícil. Falando particularmente do Japão, cara, é muito complicado, porque assim, envolve muitas coisas. Você tá num país diferente, fuso horário totalmente diferente. E aí a gente chegou um dia antes do torneio. Tipo, eu viajei 40 É muito horas. pouco, né? Um dia é muito pouco, tá maluco. Não, não, pior de tudo, a gente foi o último a chegar. Tava eu e o Juninho também, Todo mundo esperando, de boa. Todo mundo chegou lá, tipo, 8 da manhã, eu perguntava, que hora você vai chegar? 8 da manhã, 9 da manhã, 10 da manhã. Eu sei, 8 da noite. Aí, beleza, chegamos no Japão, tipo, 7h30 da noite, passamos imigração, não sei o que, depois pegamos o trem, chegamos no hotel, tipo, 11 horas da noite. E, tipo, 8 horas da manhã tinha que sair pra poder ir pro treinamento. Aí eu já tava completamente, tipo, eu não dormi, tava completamente desnorteado, Não, você totalmente tá doido. difícil, né? E aí eu fui treinar. É o famoso nesse dia. jet lag, né? Nossa, pesado. Pesado. E aí eu fui treinar, e aí foi quando aconteceu a situação do Iga. Porque eu fui treinar com o Messi, que é um espanhol, que jogava no Bayern de Munique, na época eu tava na Europa. Pera. Ficou em segundo, né? E No aí campeonato. ficou em segundo, exato. E aí eu treinei com ele e falei, Iga do céu, minha zaga tá muito aberta, não tem condição. E aí aconteceu a situação, o Iga ficou, sei lá, 2, 3 horas comigo. A gente ficou 2, 3 horas conversando por telefone, o que podia melhorar, o que podia mudar no time. Começou por aí. Beleza. Mudamos tudo. Aí ele falou, amanhã, antes do campeonato, você testa. Aí eu falei, beleza. Aí chegou no dia do campeonato, fui treinar. Falei, ok. Acho que melhorou. Pelo menos a defesa melhorou. O ataque eu sempre me virei. Aí, beleza. Caí num grupo difícil, um grupo que tinha um japonês que foi até a semifinal, campeão francês, e o cara ganhou a etapa do Manchester United, que é um indonésio também, que é muito bom também. Mas eu, tipo, tinha confiança que eu poderia passar em primeiro ou em segundo, tinha confiança que eu ia passar. No jogo da estreia eu peguei o japonês. E Emerson, você tem que ter um psicológico muito bom. Eu saí perdendo de 2-0, tipo, eu tinha dado 8 chutes no primeiro tempo, bola na trave. Eu teve um lance que eu, tipo, tava eu e o goleiro, toquei pra trás, sem goleiro, chutei pra fora. E tomei 2-0. Empatei aos 94. De novo, mandei mensagem pro Iga. Iga, como que eu empatei esse jogo? Ele falou, mano, você tava perdendo de 2-0. No final das contas foi bom demais, mesmo que você errou o tanto de gol. Foi bom demais. Eu falei, Iga, era pra eu ter ganhado uns 4 ou 5 desse cara. Esquece essa Não era pra eu ter porra. empatado. Ele, próximo jogo. Falei, beleza, vamos pro próximo jogo. Aí, segundo jogo, aquele que eu te falei, que tava perdendo de 4-2, foi 5-5 no final. Aí desmontei tudo de novo, aí o Iga, 30 minutos na chamada. Próximo jogo. Beleza. Quando foi o terceiro jogo, tinha a minha sorte também que demorou uns 30 minutos para acontecer. E eu fui jogar no palco, o primeiro e o segundo. Tava muito delay. Eu tava sempre, uma né, conexão horrível. Horrível a mesmo. partida que vai pra transmissão é bizarro. Eu tive a sorte de jogar a primeira e a terceira partida nessa transmissão. Muito ruim de jogar. Aí, a terceira partida eu ganhei do indonésio, ganhei bem.
Fiz 7-1 e classifiquei em primeiro. O grupo foi tão embolado que o segundo colocado, que foi o japonês, classificou com 3 empates. Ficou eu com 5, o Que outro com loucura. 3, o outro com 2, o outro com E a 1. curiosidade é que a maior goleada do campeonato do Mundial foi seu. Foi o 7-1. Eu fui o melhor, se eu não me engano, ainda fui o melhor ataque do campeonato, ou o segundo melhor, mesmo saindo nas quartas finais. Uhum. Na fase de grupo eu fui o melhor ataque disparado. E aí, eu lembro, uma curiosidade também. Eu lembro que o Etorito, a gente tinha conversado, a gente conversa bastante, né? Ele é sei lá, um dos melhores jogadores da história, Da se não o história. melhor. É. E aí ele falou assim, Henrique, eu vou passar em primeiro, passa em primeiro. Porque nossos grupos se Pra enfrentavam, não, né? não encontrar. Aí eu falei assim, fácil, né? Fácil, né? Só Facinho. passar em primeiro. É. Ele falou, não, passa, senão a gente vai se enfrentar, pô. Não quero enfrentar você não. Beleza. Passei em primeiro, fui pro hotel. Falei, nossa, agora eu vou dormir muito, velho. Tô com muito sono. Quando eu olho quando eu chego no hotel e olho a classificação, eu tô de passou em segundo. Aí eu já mandei pra ele, você tá de sacanagem, né, mano? Você fudeu o rolê, pô. Exatamente. E aí a gente gravou um conteúdo com a Player One também, que tava cobrindo o Mundial, e ele Sim. falou que o único cara que ele não queria jogar era eu, curiosamente. A gente se enfrentou nas quartas de final, caí na transmissão de novo, obviamente, que era o jogo mais importante do campeonato. Cai Eu na cadeira transmiti. errada, essa história é velha, né? Não, eu ainda transmiti a partida, velho. Nem pra ser ele pra transmitir isso, pra dar lag pra ele. Mas E eu tem acabei. gente que fala que é choro isso aí, hein? A gente em live sofre com isso aí. Ô, Senhora. rapaz. Ô, Emerson, teve um lance que chegou a travar minha tela. Apareceu o Exim do eFootball rodando assim e eu. Parou a puta tela, vida. né? Sim. É foda, né, Aí mano? É rir pra não tava chorar, mano. 2-1 pra ele, velho. Tipo, 80 minutos e eu chutei uma bola na trave. Nesse dia eu saí desolado, velho. Eu perdi e saí desolado. Não queria conversar com ninguém, velho. Pois é, então. Mas de toda forma, né? Chegou, perdeu pra um dos melhores jogadores da história, se não o melhor, né? Acho que ele e o Uzbakabili, né? Pra mim, ele e o Uhum. Macabai, ou Macabili, não sei como é que pronuncia o nome dele. Pra mim, né, foram os caras que fizeram mais né, número de títulos, etc., e participações. Então, perdeu para um dos melhores e está entre os melhores. Né? Isso é o mais importante, independente dessa situação, que a gente sabe que é assim. Eu sou um cara que sempre pegou muito essa coisa de tempo de resposta, de conexão, de jogo puxando, de script. Então, mas no final das contas foi sensacional a sua participação, né? Então, estar entre os 8 melhores do mundo é fantástico. Então, esse é o ponto que você tem que levar. E outras oportunidades virão. Ainda tem muito caminho, né, pela frente. Eu tenho certeza que você vai chegar lá e vai ser o melhor. Ó, no campeonato, né? Que pra mim isso é o melhor. Eu sempre bato seu ovo nisso aí. Eu vou ler aqui primeiro as duas perguntas que nós temos aqui que são importantes. O Ricardo Machado mandou assim. Bom dia, Henrique. Quais os pontos fortes e o que tem a ser melhorado no eFootball? Essa é boa pra galera que joga aí todo dia. Em questão de gameplay, eu acho que são dois jogos diferentes. Se você joga Dream Team e se você joga Authentic, pra mim são dois jogos completamente diferentes. O Dream Team, eu acho que tem muito recurso no jogo a ser explorado. Eu acho que o cara que é muito bom no Dream Team é porque ele dominou muitas áreas do jogo, tem muitos dribles efetivos, tem muitas maneiras de ser usado. Então eu gosto bastante do Dream Team. Eu particularmente odiava o MyClub e odiava quando lançou o Dream Team. E hoje eu vejo que é um modo que, tipo, ele te dá a sensação de que você está dominando as áreas do jogo. Então eu gosto bastante. Sobre o Autêntico, eu acho que o jogo é bem quebrado. Ele nivela muito por baixo, porque a velocidade do jogo é lenta, bem lenta. Então, os jogadores não têm muito recurso, é difícil você fazer gol. Então, um cara que é muito melhor que o outro, ele equilibra. Mas eu acho que a maior diferença, eu acho que a melhor coisa para melhorar do eFootball não é nem dentro do jogo, e sim fora do jogo. Eu acho que, como eu disse antes, a parceria com a FIFA tem que ser melhor explorada, e a parceria com os clubes também, para que a gente tenha um cenário melhor e assim tenha mais organizações, mais pessoas jogando e possa melhorar também para
ter mais visibilidade aos jogos. Acho que uma coisa vai trazendo a outra. Se você tem uma premiação boa, você tem um calendário. Se você tem calendário, você tem organizações. Se você tem organizações, você tem mais gente vendo, que vai sair da nossa bolha, né? Quem Exatamente. joga futebol acompanha os campeonatos. Mas o Emerson, antes disso, não estava acompanhando. É. O chat aqui não estava É só acompanhando. quem vê, é só quem tá o tempo inteiro acompanhando que consegue entender, né? Exato. Se vem uma organização, sei lá, Loud, Fluxo, vê outros times, então sai da nossa zona de conforto, sai da Exatamente. nossa bolha e expande para outros lugares também. Acho que é isso que Exatamente. falta. O que ele acha do Mundial ser com jogadores autênticos? Pergunto isso porque hoje a Konami não tem modos online com autênticos. Creio que isso atrapalhe os treinos, ou não. Obrigado. Primeiro, assim, não é autêntico, é Dream Team, porém com jogadores apenas dos clubes. E sim, atrapalha muito. Vou dar um exemplo porque eles enviam pra gente uns jogadores com packs que a gente só pode treinar, tipo, acho que eles vieram 5 dias antes de viajar, algo assim. Então, tipo assim, você pode jogar o jogo o ano todo, você pode classificar para uma etapa e não treinar para o campeonato, porque não é o que você está acostumado a jogar. Por exemplo, não adianta eu ter o Tio Han aqui no meu time, porque eu tô de Inter, que eu vou conseguir treinar, porque o Tio Han que eu vou jogar no campeonato é outro, tipo, tem outras habilidades, é outra carta. Não adianta eu ter o Lautaro, porque é outra carta, então você, teoricamente, você não treina. Você não consegue treinar. Você tem 5 dias para poder treinar. Quando é a etapa do time, você treina um dia antes só. Tipo, eles te dão a conta um dia antes e você vira. Monta o time do jeito que você quer, ou do jeito que você quer, e treina do jeito que você quer. Eu É volto. muito difícil. É muito difícil. Eu volto para aquela farpada que eu sempre dou, que é o nosso cenário de esportes é um cenário de marketing, né? Que cumpre a agenda Uhum. de marketing das empresas. Os caras não estão, infelizmente, preocupados com quem vive daquilo ali. Né? Com quem Eu, precisa. Por isso que tem um tanto de delay, um tanto de lag, eles estão nem aí. Eles colocam lá as coisas que tem que cumprir. Né? particularmente, eu acho que tinha que ser Dream Team, mas com jogadores liberados. Por exemplo, se eu tenho minha conta aqui com qualquer jogador, eu jogo com ela, Eu mas até te eu uso o perguntei escudo do isso. clube. Tem que ter É, todas as opções das cartas com os overs maiores. Todas as cartas todas evoluídas. O jogo da EA é assim, né? Dos campeonatos que tem. Na micharia de campeonato tem assim, o cara monta o time lá na hora. Então ele tem acesso a todas as melhores cartas. E eu acho que deveria ser assim. Mas aí tem a questão da parceria com os times também, né? Cheio de coisa, enfim. Continuo falando que é só marketing, infelizmente, tomara que um dia isso mude. A Lari falou, nunca quis jogar eFootball, porque me passa a ideia de jogo inacabado. Por que a Konami não investe no visual do jogo? Acho que chamaria muitos players. eu acho que, tipo assim, quando teve a transição de PES para eFootball, a gente perdeu muito público, porque o jogo ficou muito ruim. A gente ficou 1 ano e meio, 2 anos, assim, com o jogo inacabado, realmente, o jogo tava muito ruim, tipo, não tinha o básico do jogo, você não conseguia parar o boneco para poder virar pro lado, tipo, tava horrível. A Konami lançou o jogo antes da hora. Então, o público saiu muito. E hoje, quando o público volta, o público tipo, não tem uma paciência de treinar, de jogar. Não, e dá pra ver que a evolução vai ser lenta mesmo, não tem jeito, né? É uma evolução que vai ser Assim, muito lenta, né? hoje, particularmente, eu não sou fanboy, não fico defendendo coisas. Sim. Igual eu falei, eu acho o jogo do Dream Team muito bom. Quem domina o jogo, quem joga todos os Não, a dias, conhece gameplay é todos os muito legal. livros, Tá doido. é muito bom. Autêntico, eu acho o jogo muito, muito ruim, para falar a verdade. Mas Dream Team, você tem muitas coisas pra você fazer dentro do jogo. Eu acho isso importante para diferenciar quem é muito bom do cara que é bom. Olha só, Juninho eFootball, bom dia! O campeão mundial está entre nós, hein? Agora nós estamos com moral, né, Henrique? A fera dando um bom dia e chamando o Henrique lindo. Cada um na sua, né? Esse aí é meu fã, né, velho? Esse cara é fera Eu demais, né? gosto. Olha lá, ó a fotinha dele lá. Parabéns, viu, Juninho? Não te conheço aí, tô conhecendo agora. Seja bem-vindo. Espero um dia Esse aí poder é trocar essa ideia com monstro. você aqui também, viu, meu velho? Esse aí é monstro dentro e fora do jogo também, Emerson. Tá vendo? Esse é dos nossos, né? Merece todo o respeito aí, o carinho da nossa comunidade por ter sido campeão mundial e que é igual o Henrique falou, por ser um monstro fora também do campo. Então é isso aí. Tamo junto, viu, velho? Obrigado pela presença aí, você é fera. A última perguntinha aqui, pra gente ir pro final. O Henrique Santos, seu xará, ele perguntou assim, pergunta pro Henriquinho 3 formações metas que ele gosta muito de usar. 3? Tem 3? Eu acho que tem duas, Emerson. A maioria joga 4-2-2-2, que é 2 volantes, 2 mate, né?
e 2 centroavantes, porque é uma formação que preenche bastante o meio. E os 2 mates ainda conseguem abrir pela ponta, então você teoricamente ataca com 4 jogadores. Essa formação bem meta. Eu não uso essa tática, mas tipo, o Fute Fácil usa, o Iga usa, muita gente usa, porque é uma tática muito boa. E também a que eu uso, né, pra mim é padrão, é aquela 4-3-3 com 2 centroavantes e um SA e um mate. Pra mim é a melhor porque eu tenho a opção de atacar com 3 jogadores, mais um mate. Eu boto o MLG um pouquinho do lado do volante, então, teoricamente, tem vezes que eu ataco com 5 jogadores. O MLG sobe também, então ele passa para a ponta, então dá mais amplitude. E quando você volta, ele também vai voltar para marcar. Então você defende com 5 e ataca com 5. Isso aí. Aula de quem entende. Para fechar, hein? Uma resenha rápida que é um pinga-fogo aqui, né? O bate-bola. Melhor jogador que você já viu? Torito. O gol mais inesquecível da sua carreira? A final do BR-17. Tá aí, ó. Lembrou, ó. Jorge, lembrou. Um mico ou história engraçada de algum campeonato que pouca gente sabe? A primeira vez foi com o Lotte lá, que eu fui falar Nice to Meet, não sabia falar nada, enrolei tudo, ele não entendia o que eu falava, não tinha grupo produtor, não conseguia nem cumprimentar o cara. Mas isso aí tem anos já. Mas agora é dominado, né? Se você pudesse mudar uma única coisa no eFootball, hoje, o que seria? Cenário. Tem mais competições. Isso aí, cenário competitivo. Um sonho que você ainda quer realizar no game? Ser campeão mundial. Essa é fácil, né? Agora, eu vou responder o gol mais inesquecível da carreira do Henrique. A virada contra o Etorito, lá em 2018, na Argentina. Eu e o Claudão, pai do Henrique, quase quebrando o estúdio, a turma xingando a gente, falando que ia expulsar a gente do estúdio, e o pai do Etorito querendo bater na gente. Essa aí, pra mim, aquela virada sensacional. Ele tava perdendo o jogo até os 90 e os carai, virou, meteu um gol de cobertura ainda, acabou de fuder a nossa mente lá ele. Mas ele entrou não só na mente do Etorito, mas de todo mundo que tava no lugar, e foi antológico, né? Aquilo ali pra mim foi antológico. Então, uma experiência internacional, né? O gol internacional e não o gol nacional. Pra mim, ele foi aquela lembrança ali, pra mim, é o momento mais fantástico do futebol virtual que eu já vivi e que eu já vi, né? Eu vi o PHzinho fazendo muita coisa foda aí também no jogo da EA, mas aquele ali, pra mim, é o maior da história, aquela historinha que você contou ali, né? Mostrando que era possível vencer o chefão do Street Fighter, né? O grande chefão naquela época. E pra encerrar, eu queria, né, agradecer a presença dessa figura antológica, fantástica, um moleque nota 1000, coração gigantesco, né? Ele é um cara que ele não tá fazendo papel hora nenhuma, ele é sempre a mesma pessoa, de poucas palavras para quem ele não tem, né, muita intimidade, cara fechada para quem ele não dá muita moral, e também um cara aberto, um cara sensacional, um cara sensacional, maravilhoso, sorriso estampado na cara, com quem ele gosta, com quem ele confia, né? Nós passamos por poucas e boas aí nesse caminho, muitas alegrias, né? Esse é o ponto principal, muitos testes, mas muitas alegrias, e eu te agradeço imensamente por ser o primeiro nome da nossa caminhada aqui, viu, Henrique? Nossa, agora você me deixou até constrangido. Emerson, eu que te agradeço pelo convite, é um prazer muito grande estar aqui, sabe que eu tô sempre te acompanhando, mesmo quando eu estava longe ali no outro jogo, mas a gente sempre chegava no chat para falar alguma coisa, né? Exato, tamo junto demais, se precisar sempre vamos estar aí. Abraço pra galera do chat aí, tamo junto, é isso. Redes sociais, Henrique, Instagram e YouTube, né, que é os mais fortes aí pra galera acompanhar seu trabalho. É isso, Henrique MG, padrão. Tá na tela e tá no chat pra quem acompanhou com a gente ao vivo a gravação. Eu peço também que a galera, né, se inscreva, nos siga aí no canal, que é uma nova caminhada aqui também, né? No seu coração, Tic-Tac Aéreo foi o time mais bonito, mais legal que você jogou, não foi? Perfeito. Com certeza. É isso aí. Tamo junto, meninos. Muito obrigado. E é isso. Nos vemos no próximo episódio.